Bora lá, partiu. Partiu ensinar vocês o que é o caso dos exploradores de Caverna. Onde eu parei? Ah tá, vai lá. E aí galera da diretoria, tudo bom com vocês? Você já se encontrou naquela situação em que você tinha que ler o livro, mas não queria ler o livro? Não é todo mundo que gosta de ler um livro ou que tem tempo de ler um livro. Às vezes, diante da nossa rotina corrida da faculdade, a gente tem que priorizar, estudar algumas matérias ao invés de ler alguns livros que eles sugerem que nós leiamos. É diante disso que a gente teve a iniciativa de pegar alguns livros que são importantes para o curso de Direito e vamos vir aqui contar a história para vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo nesse sentido e o livro que nós escolhemos primeiro foi O Caso dos Exploradores de Caverna. E se você gostar do que a gente vier a apresentar aqui, no final do vídeo venha e deixe sua opinião, o seu like e se inscreva no canal porque a gente vai fazer mais livros e mais conteúdos para vocês. Agora vamos explicar o caso dos Exploradores de Caverna. Primeiramente, quem escreveu o livro foi Lon L. Fuller, um professor de jurisprudência de Harvard Law School, Faculdade de Direito de Harvard. Quem traduziu o livro do inglês para o português foi Plauto Farato de Azevedo, que é um professor da Faculdade de Direito, UFRGS. Além de traduzir o livro, ele também fez aquela introdução que fica na frente do livro e vem antes da história. O que aconteceu foi o seguinte: a história se passa com 5 exploradores de caverna, 4 que o livro não dá nome e Roger Wetmore, que é o único que tem nome dentre os 5 exploradores. Esses 5 exploradores fazem parte da Sociedade Espeleológica, que é um órgão amador de exploração de cavernas. Num belo dia, no ano de 4299, os 4 exploradores, na companhia de Roger Wetmore, adentram em uma caverna de rocha calcária. Acontece que nesse dia teve um desmoronamento na caverna, e depois que eles entraram e já estavam bem distantes da entrada, eles ficaram presos lá. Não conseguiram sair. Então, eles se posicionaram próximos à entrada, porém do lado de dentro, na expectativa de que aparecesse alguém para resgatar eles desse desastre. Quando amigos e familiares que estavam do lado de fora da caverna perceberam que eles haviam desaparecido, eles resolveram procurar a Sociedade Espeleológica na busca por informações. Foi quando se iniciou um esforço para localizá-los. E foi na própria Sociedade Espeleológica onde se encontraram indícios de onde eles poderiam estar. Nesse momento, uma equipe de socorro foi prontamente enviada ao resgate. O resgate se mostrou extremamente complicado. Primeiro, porque a equipe originalmente escolhida para salvar essas pessoas teve que ser suplantada, tanto por homens quanto por máquinas, porque só aquele pessoal que foi enviado não era o suficiente para fazer o resgate. E esse transporte para a região tinha um custo elevado, ou seja, eles gastaram muito dinheiro com o resgate. No resgate se envolveram especialistas das mais diversas qualidades. Acontece que, infelizmente, no meio do resgate, faleceram 10 operários. Outra informação importante em relação aos fundos gastos pela Sociedade Espeleológica no resgate é que foram gastos 800 mil thrillers, que é a moeda do local. Esse dinheiro foi arrecadado tanto por subscrição popular quanto por subvenção legislativa. Mas retornando à história, eles haviam feito a exploração de cavernas para ficar 1, 2, 3 dias no máximo. Durante o resgate, os recursos alimentares foram se exaurindo e uma hora eles acabaram. Não haviam animais ou vegetais dentro da caverna que pudessem complementar a alimentação dos exploradores. Então começou a existir o risco de que os exploradores não estivessem vivos quando eles terminassem o resgate. Porém, no 20º dia, descobriu-se que os exploradores haviam levado um rádio e que era possível a comunicação entre quem estava fora da caverna e quem estava dentro da caverna. Nesse momento, os exploradores pediram a opinião de um médico para saber se seria possível sobreviver a mais 10 dias sem se alimentar de nada. Ou seja, nesse momento da história, os alimentos já tinham acabado completamente. O presidente da comissão de medicina que estava no local disse
disse que essa possibilidade era muito remota, ou seja, a probabilidade que eles morressem diante da ausência de alimentos era muito grande. Foi então que Roger Wetmore, o único explorador da história que tem nome, indagou a equipe de medicina se seria possível que 4 dos exploradores de caverna sobrevivessem se eles se alimentassem da carne de um dos outros exploradores. Ou seja, iria morrer um dos exploradores, que são 5, para sobreviver os outros 4. O presidente da comissão de medicina respondeu a contragosto que sim, seria possível que isso acontecesse. Então Wetmore continuou e perguntou se seria justo que houvesse um sorteio para que se escolhesse quem iria morrer para que os outros 4 sobrevivessem. Nenhum dos médicos foi capaz de responder a tal questão. Então Wetmore pediu a participação de juízes, autoridades governamentais e sacerdotes para ver se algum deles ajudava a fazer a escolha que seria tão difícil. Mas ninguém se mostrou disposto a responder a tal questão. Nesse momento, houve um silêncio no rádio de 8 horas, que depois ficou constatado que seria apenas uma falha mecânica. Ao final do resgate, saíram apenas 4 exploradores e nenhum deles tem nome, porque descobriu-se que Roger Wetmore havia se sacrificado e servido de alimento para os seus outros colegas. Os exploradores alegaram que o próprio Roger Wetmore havia sugerido que algum deles se sacrificasse para que servisse de alimento para os outros, diante da situação de que, se eles não se alimentassem, provavelmente morreriam os 5. E também foi ele que deu a ideia de usar um sorteio para escolher quem é que morreria. Eles também alegaram que inicialmente eles tinham sido contra essa ideia, mas conforme o tempo foi passando, eles foram mudando de opinião. Eles decidiram a sorte através de dados, porque quando eles mexeram nas mochilas dos exploradores, eles encontraram dados e viram que essa era a melhor maneira de fazer a sorte. Acontece que antes do lançamento dos dados, Wetmore havia desistido das ideias que ele mesmo propôs e sugeriu que eles esperassem por mais uma semana. Nesse momento, os exploradores acusaram ele de quebra de contrato e quebra de acordo e lançaram os dados em seu lugar. E ao perguntar a Roger Wetmore se ele tinha alguma objeção quanto a isso, Roger disse que não tinha. Conclusão: Roger não teve sorte e morreu. O resgate levou um total de 32 dias para que fosse totalmente completo. Após os exploradores serem internados e terem tratado a desnutrição que foi causada pelo período em que ficaram nas cavernas, eles foram denunciados pelo crime de homicídio em relação a Roger Wetmore. O homicídio é um crime contra a vida e, nesse caso, vai ser julgado pelo tribunal do júri. No julgamento, após ter concluído a parte de produção de provas, o porta-voz dos jurados, que tinha a profissão de advogado, resolveu conversar com o juiz do caso para a elaboração de um procedimento diferenciado. Eles queriam emitir um veredito diferenciado para deixar a culpabilidade na mão do juiz da causa, que, analisando o fato, poderia dizer se os réus seriam ou não culpados. Tanto o membro do Ministério Público quanto o advogado dos réus acharam que essa seria a melhor solução para o caso. O juiz, depois de tudo, condenou os réus, dizendo que os mesmos eram culpados. E nesse momento eu me refiro ao juiz de primeira instância. A consequência dessa culpabilidade era uma sentença à forca. Depois que o júri foi dissolvido, os membros que compunham esse júri enviaram uma carta ao Poder Executivo pedindo uma comutação da pena. Ou seja, eles estavam pedindo a substituição da pena de forca por uma pena de prisão simples de 6 meses. Além do júri, o juiz de primeira instância também enviou uma petição parecida para o Poder Executivo. Até o julgamento do caso pela segunda instância, o Poder Executivo ainda não tinha se manifestado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro Caso dos Exploradores de Caverna nada mais é do que uma realização do julgamento de segunda instância do caso que nós acabamos de explicar aqui. Ou seja, a partir de agora eu vou falar para vocês o voto dos 5 juízes que compunham o tribunal da segunda instância e por que esse livro é tão emblemático para o direito.